Olá! Olha, hoje a gente vai mexer num vespeiro que tem aí uns 2.500 anos. Vespeiro grande. Gigante. E que, acredite, ainda organiza a nossa vida. A Antiguidade Clássica. A gente recebeu um material excelente que serve assim de mapa para essas duas civilizações que são a base de quase tudo que a gente chama de Ocidente: a Grécia e Roma. E a nossa missão aqui é tentar entender o código-fonte, sabe? Por trás de tudo isso. De onde vêm ideias como democracia, direito, cidadania. E quais eram as contradições, os bugs nesse sistema original que a gente talvez carregue até hoje. Vamos mergulhar nessas origens para ver o que elas ainda dizem sobre nós. E é um mergulho fundamental, porque assim, é muito fácil olhar para Grécia e Roma e pensar em ruínas, sabe? Estátuas de mármore, uma coisa meio... Sim, de museu. A verdade é que a gente está falando do alicerce. A influência deles é tão profunda, tão na base de tudo que a gente nem enxerga mais. É como o sistema operacional do Ocidente, sabe? Ele está rodando o tempo todo por baixo de tudo e a gente nem se dá conta. Ótima analogia. Então vamos começar pelo primeiro programa que rodou nesse sistema, a Grécia Antiga. A primeira coisa que salta aos olhos é que não existia um país Grécia. Não mesmo. Era um mosaico de cidades-estado, as tais polis, cada uma por si, muitas vezes em pé de guerra. Como é que um lugar tão fragmentado produziu ideias tão poderosas e, de certa forma, unificadas? Pois é, parece um paradoxo, né? Mas a chave está justamente aí, nessa fragmentação. A ausência de um poder central, tipo um faraó ou um imperador ditando as regras para todo mundo, transformou cada polis num pequeno laboratório político. Um laboratório. Sim, cada cidade era livre para testar seu próprio modelo, e é por isso que a gente vê experimentos tão radicais e tão diferentes surgindo lado a lado. Os dois exemplos mais famosos são, claro, os polos opostos desse laboratório: Atenas e Esparta. E aí a gente chega no ponto que todo mundo conhece, né? Pelo menos de nome, a democracia ateniense. Mas na prática, como é que funcionava essa tal de democracia direta? Eu fico imaginando um caos completo, sabe? Com dezenas de milhares de pessoas gritando numa praça para decidir se iam construir um navio ou aumentar um imposto. Tinha alguma ordem nisso ou era tão bagunçado quanto parece? É uma ótima pergunta, porque desconstrói um pouco aquela imagem idealizada. Havia, sim, uma estrutura. As decisões mais importantes eram na Assembleia, a Eclésia, onde os cidadãos podiam de fato debater e votar diretamente. Certo. Mas para o dia a dia, eles tinham um conselho de 500 cidadãos, escolhidos por sorteio, que preparava as pautas. O sorteio era um mecanismo genial para evitar que sempre os mesmos ricos e poderosos dominassem tudo. A ideia era que qualquer cidadão era capaz de governar. Tá, qualquer cidadão. Mas aí entra o grande porém, não é? Quem de fato era considerado cidadão em Atenas? Porque quando a gente olha os detalhes, a coisa muda de figura. Exatamente. É aí que entra o grande asterisco da democracia ateniense. Porque quando a gente olha quem realmente podia ir lá na Ágora votar, a lista de exclusões é gigantesca. Mulheres, nem pensar. Nem pensar. Estrangeiros residentes, os metecos, que muitas vezes eram essenciais para a economia, também estavam fora. E, claro, a base que sustentava todo aquele sistema, permitindo que os cidadãos tivessem tempo livre para filosofar e fazer política, as pessoas escravizadas. Entendi. No fim das contas, a gente está falando de, sei lá, uns 10 a 20% da população total. Espera um pouco. Se só 10% da população podia participar, É um número bem baixo. a gente pode mesmo chamar isso de democracia? Que significa, né, governo do povo? Ou seria mais honesto chamar de uma oligarquia, um governo de poucos, só que com um marketing melhor? Essa é a tensão central. E você foi no ponto. Para os patrões deles, era revolucionário. A ideia de que um artesão pobre tinha, em tese, o mesmo poder de voto que um aristocrata rico. Isso era inédito no mundo. Certo. Mas para os nossos padrões, é claro, é uma democracia radicalmente excludente. O povo no poder
Era um clube bem exclusivo. E o mais fascinante é que eles não viam contradição nisso. Para eles, a liberdade desse pequeno grupo dependia diretamente da falta de liberdade de todos os outros. Que loucura pensar nisso. E enquanto Atenas vivia essa efervescência toda, do outro lado da rua, por assim dizer, tinha Esparta, que era o oposto de tudo isso. O oposto total. Uma sociedade que era basicamente um grande quartel militar. E eles eram vizinhos. Como isso era possível? Era um contraste brutal. Em Esparta, o indivíduo não valia nada. O que importava era o Estado, a coletividade militar. Desde os 7 anos, os meninos eram tirados das famílias e treinados para serem soldados. Nossa! Não tinha espaço para debate filosófico ou peça de teatro. A pergunta em Esparta não era o que é a justiça, mas como vencemos a próxima batalha. Essa diversidade mostra o quão experimental era o mundo grego. Faz sentido. E voltando para Atenas, essa cultura do debate, essa valorização da palavra na praça pública parece que transbordou para todas as outras áreas. Não é coincidência que eles tenham inventado um monte de coisa nessa época, né? Não é coincidência alguma, é a consequência direta. Pensa bem, o que me chama a atenção não é só a lista de hits culturais. Certo. É que tudo isso, a filosofia, o teatro, a história, nasce da mesma semente. A ideia de que a vida pública e o questionamento são centrais. A filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles é, em essência, um debate. O teatro era um debate público sobre moral, destino. Apresentado para a cidade inteira. Isso. E a história, com Heródoto e Tucídides, deixou de ser só um registro de feitos de reis e passou a ser um debate sobre as causas dos eventos. Eles não inventaram só novas artes. Eles transformaram o próprio ato de questionar em uma forma de arte e de vida cívica. Ok, então temos a Grécia, um laboratório de ideias brilhantes, intensas, mas que, no fundo, nunca conseguiu se unificar. É como se eles tivessem criado um software conceitual incrível, mas que só rodava em computadores pequenos, locais e incompatíveis entre si. Boa analogia. A pergunta que fica é: o que acontece quando alguém pega esse software grego e tenta instalá-lo num hardware projetado não para uma cidade, mas para dominar o mundo? Nossa, essa é a melhor definição possível para a transição para Roma. Porque é exatamente isso que acontece. A história sai da Península Balcânica e vai para a Península Itálica. E a mentalidade muda completamente. Totalmente. Se a palavra que define a Grécia é fragmentação, a palavra que define Roma é escala. Os romanos eram engenheiros, administradores por natureza. A genialidade deles não estava em inventar conceitos novos do zero, mas em pegar as melhores ideias que encontravam, especialmente as gregas, e construir um sistema capaz de aplicá-las num império gigantesco. E essa construção foi um projeto de séculos. Eles passaram por uma monarquia, depois a famosa república com senado, cônsules e finalmente o império. Mas por baixo dessas mudanças, qual era o motor de Roma? A ideia fixa deles. Expansão e ordem. Roma tinha um apetite insaciável por território, movido por uma máquina militar extremamente disciplinada. Mas conquistar é a parte fácil. Verdade. O verdadeiro desafio, e onde os romanos brilharam, foi administrar essa imensidão de terras e povos. E para fazer isso, eles desenvolveram suas duas maiores ferramentas, suas maiores heranças para nós, o direito e a engenharia. Certo, vamos falar do direito. A gente ouve muito sobre direito romano, mas o que isso significa na prática? Me dá um exemplo de algo que eles criaram que foi um divisor de águas. Pense no seguinte: antes de Roma, na maior parte do mundo, a justiça era arbitrária. Dependia do morto-rei, de tradições, de vingança. Os romanos foram os primeiros a levar a sério a ideia de que a lei devia ser um sistema escrito, lógico e, o mais importante, universalmente aplicável a todos os cidadãos do Império. Não importava se ele estava em Roma, na Bretanha ou no Egito. Sei. Eles desenvolveram princípios que a gente usa até hoje, como a ideia de que alguém é inocente até que se prove o contrário, ou que o acusado tem o direito de se defender. Isso foi uma revolução.
Eles criaram a noção de que o poder do Estado tem limites, e esse limite é a lei. Enquanto criavam as leis, eles construíam as coisas, as estradas, os aquedutos. A gente vê as ruínas até hoje e fica impressionada. Mas qual era o impacto real dessa infraestrutura toda? Era só para facilitar a vida? Era muito mais do que isso. Essa infraestrutura era a manifestação física do poder romano. As estradas não serviam só para o comércio, serviam para mover legiões militares com uma velocidade nunca antes vista. Entendi, era estratégico. Totalmente. Os aquedutos não levavam só água, eles permitiam a existência de cidades enormes longe de rios, demonstrando o domínio romano sobre a própria natureza. Na prática, essa rede de estradas funcionava como a internet do mundo antigo. Pela primeira vez, uma ordem emitida em Roma podia chegar a um canto remoto do império com uma velocidade previsível. Isso não é só conveniência, isso é controle. É o que permite administrar um império. E como eles lidavam com a cultura dos povos que eles conquistavam? Impunham a cultura romana à força? A abordagem deles era muito pragmática. Geralmente permitiam que os povos mantivessem seus deuses e costumes, desde que não ameaçassem a ordem romana e, claro, pagassem seus impostos. O mais importante. Sempre. Mas o mais interessante foi a relação com a cultura grega. Os romanos tinham um complexo de inferioridade e uma admiração profunda pela arte, filosofia, literatura da Grécia. Eles não tentaram apagar a cultura grega. Pelo contrário, eles a absorveram. Ah, interessante. Contrataram tutores gregos para os filhos, copiaram estátuas, adaptaram os mitos. Roma se tornou o grande amplificador e distribuidor da cultura grega por toda a Europa. E a sociedade romana, em si, era parecida com a grega na sua estrutura, com a questão da exclusão, da escravidão? Sim, nesse ponto o paralelo é direto e sombrio. A sociedade romana também era profundamente hierarquizada e dependente do trabalho escravo numa escala talvez ainda maior que a da Grécia. Maior ainda. Sim, a riqueza e o ócio da elite patrícia, que administrava o império, eram sustentados por milhões de pessoas escravizadas. A mesma tensão que a gente viu em Atenas, ideais elevados convivendo com uma realidade brutal de exploração, existe em Roma, só que numa escala imperial. Então temos essa máquina colossal, um exército implacável, uma engenharia que desafiava o tempo, um sistema de leis que é a nossa base até hoje. Parece invencível, chega a ser difícil imaginar como isso tudo pôde acabar. O que aconteceu? Pois é, um colapso tão grande não tem uma causa única. Foi uma espécie de morte por 1000 cortes, sabe? Uma tempestade perfeita de problemas internos e externos que foram se acumulando por séculos. A própria vastidão do império se tornou um problema. Virou contra eles. Exato. Era caro e complexo demais para administrar e defender. A economia começou a fraquejar, com inflação, crise na produção. Politicamente, viram um caos com uma sucessão de imperadores fracos, guerras civis constantes, corrupção. E enquanto tudo isso acontecia por dentro, a pressão por fora aumentava. As famosas invasões bárbaras. Exato. Povos germânicos, godos, vândalos, eles começaram a pressionar as fronteiras que já estavam enfraquecidas. A certa altura, a solução foi dividir o império em dois, ocidental e oriental, para facilitar a administração. Mas não adiantou muito. Na prática, só acelerou o processo de separação e enfraqueceu ainda mais o lado ocidental. A parte oriental, o Império Bizantino, sobreviveu por mais 1000 anos, mas a parte ocidental, com capital em Roma, foi se desintegrando até o golpe final em 476, quando o último imperador foi deposto. Não foi um evento súbito, mas o fim de um longo processo de declínio. Certo. Então, juntando todas as peças, qual é a grande lição que fica sobre essas duas civilizações? Se a gente tivesse que resumir o legado de cada uma numa frase, qual seria? Eu diria que a Grécia nos deu as grandes perguntas e Roma nos deu as ferramentas para tentar construir respostas em grande escala. A Grécia é o berço do pensamento crítico, da filosofia, da ideia de que os seres humanos podem e devem debater seu próprio destino. Certo, as perguntas. E Roma pegou essa herança e criou a estrutura, o direito, a administração, a engenharia para tentar aplicar ordem e sistema a um mundo complexo.
Elas são como as duas metades do nosso cérebro ocidental, então. Uma mais criativa, questionadora. E a outra mais lógica, estruturada, organizadora. Faz todo sentido. Exatamente. A Grécia é o ideal, a faísca, Roma é a estrutura, a ordem, e nós herdamos as duas coisas, com toda a glória e todas as contradições. Herdamos o ideal de democracia e, ao mesmo tempo, o legado de um sistema imperial. Herdamos a filosofia do bem comum e, ao mesmo tempo, uma estrutura de direito que, por séculos, serviu para proteger privilégios. Entender a Grécia e Roma é entender essa dualidade fundamental que ainda nos define. Sim. E talvez isso nos deixe com uma reflexão final. Essa análise toda levanta uma questão importante, né? Como é que nós, hoje, lidamos com a herança simultânea de ideais tão nobres como a democracia e o direito, sabendo que eles nasceram e se desenvolveram em sociedades estruturadas com base na exclusão, na desigualdade e na escravidão? É uma boa pergunta. Como a gente concilia a admiração por esses legados com a consciência de que eles foram construídos sobre uma base que hoje a gente considera moralmente inaceitável? Essa é uma tensão que o Ocidente talvez nunca consiga resolver por completo.